Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje nós vamos falar sobre os 5 maiores erros que o fotógrafo iniciante comete quando ele vai ingressar aí na jornada de trabalho, trazendo a fotografia como um negócio para sua vida, trazendo a fotografia talvez como pelo menos um complemento de renda ali, né? E fica até o final porque, olha, ao longo de 11 anos eu já vi e vivi muita coisa e vou deixar uma diquinha bônus para vocês no final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí na carreira de vocês. E antes que eu me esqueça, eu tô um pouco enferrujado aqui no YouTube, mas não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like aqui embaixo, manda esse vídeo pro seu amigo que é amante da fotografia, que já trabalha com fotografia. O mais importante é que ao final desse vídeo, você deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você gostou, deixa uma dica construtiva e de repente algum assunto sobre a fotografia que você queira que eu fale aqui no nosso canal. Então, sem mais demoras, vamos pro vídeo. Pessoal, o primeiro erro é muito simples, é muito bizarro, mas eu já vi muita gente trabalhando dessa maneira. Antes de eu começar a falar sobre os erros, pessoal, eu não quero que vocês levem isso pro coração, eu não quero que vocês levem isso pro pessoal. É simplesmente a minha opinião e aquilo que eu acredito que vai funcionar muito melhor para você se você não cometer mais esse tipo de erro aqui. E o primeiro erro, gente, é as pessoas que fotografam ainda utilizando o modo automático da câmera. Eu sei que a tecnologia está aí para cada vez mais facilitar o nosso trabalho, para deixar o nosso trabalho cada vez mais dinâmico. Eu sei que existem vários modos na fotografia, por exemplo, prioridade de abertura, prioridade de obturador, prioridade no ISO, e o automático, que é onde a câmera decide tudo por você. Só que assim, pessoal, se for para você fotografar no automático, o celular já faz fotos incríveis. O que acontece quando a gente utiliza uma câmera e a gente parte para utilizar o modo manual? Assim, nós vamos dizer para a câmera aquilo que a gente realmente quer com a fotografia. Quando a gente utiliza o modo automático, é a câmera que decide por nós. A exposição, se você quer um fundo mais claro, se você quer um fundo mais escuro, tudo isso é a câmera que decide pela gente, e não o que você está pensando aqui na sua cabeça. De repente, se você quer uma foto com o fundo mais desfocado, se você quer uma foto, de repente, com todo o enquadramento da sua imagem com mais nitidez, a câmera vai decidir isso por você, e não é você sozinho. Então, quando você utiliza o modo manual, você tem domínio total sobre o seu equipamento. Quando nós nos lançamos como profissionais do mercado, o básico, o mínimo, que quem está nos contratando espera é que a gente saiba operar a câmera que a gente está utilizando. Parece bizarro, né? Mas já pensou você ir, por exemplo, no médico e ele não saber usar o bisturi? Pedir para uma outra pessoa usar o bisturi no lugar dele? Ou ele usar uma tesoura no lugar do bisturi? Estranho, né? Então, a mesma coisa é você fotografar no modo automático. Por que eu falo isso para vocês e por que eu quis trazer esse tópico aqui no nosso canal? Eu fotografo casamento, pessoal, há 11 anos. E durante uma parte da minha vida eu tinha uma empresa aqui na nossa região que dominou boa parte do mercado de casamento da classe média baixa. E algumas pessoas que eu fiquei sabendo iam fotografar esses casamentos com a câmera no modo automático. A pessoa não sabia utilizar nem um flash ali em cima da câmera. Quando o lugar estava escuro, a própria câmera já, as que tem, né? Levanta aquele pop-upzinho lá e já dispara os flashes junto também. Não que é errado você utilizar ali o modo automático ou você não possa usar o pop-up ali numa emergência, alguma coisa do tipo. Mas o que se espera é quando a pessoa contrata você para fazer um trabalho, que você seja profissional. E o mínimo que um profissional deve saber é operar aquele equipamento que ele está utilizando. Imagina você pegando um ônibus e o motorista não sabendo estacionar. Você pegando um ônibus e o motorista não der conta de virar uma esquina, né? Parece bobo, mas é a mesma coisa com a gente. Por que você não vai se dedicar a aprender a utilizar bem a sua câmera, não é mesmo? Vamos para o tópico número 2, porque esse vai chocar você e eu acredito que vai abrir os seus horizontes para você, de repente, explorar a fotografia de um jeito um pouco diferente. E no tópico número 2, eu quero trazer para vocês o seguinte. Existem várias pessoas que compram primeiro aquela lente dos sonhos, aquela lente que todo fotógrafo já teve ou tem no seu kit, a famosa cinquentinha. Se você não é um fotógrafo que tem a cinquentinha no seu kit e não teve a cinquentinha, você é um fotógrafo totalmente fora da curva. O que eu quero dizer para você é que a cinquentinha é uma ótima lente. É uma ótima lente para você começar na fotografia, para você ter ali aquela sensação de um desfoque, ter aquela sensação de uma nitidez um pouco melhor, ter uma lente mais clara que te possibilita mais fotos. Mas o que eu vejo é muita gente parando apenas numa 50mm ou numa 35mm, para retratos somente uma 85mm. O que eu gostaria de deixar de indicação para você é que você não cometesse esse erro. Teste lentes diferentes, teste aberturas diferentes, lentes de distâncias focais diferentes.
Não é porque a sua lente é 1.4 que você vai fotografar sempre 1.4. Não é porque a sua lente é 2.8 que você vai sempre fotografar em 2.8. Não é porque você tem uma 35mm que você vai utilizar uma 35mm para tudo. Por exemplo, uma 35mm para você fotografar um retrato vai distorcer bastante. E não é que é errado distorcer bastante. Quando a gente utiliza uma lente que distorce aquilo que é a realidade, essa distorção precisa ser proposital, ela precisa ser pensada. E isso faz com que a fotografia tome um rumo um pouco mais artístico, que nem sempre cabe aquilo que o nosso cliente está contratando. Às vezes ele quer uma fotografia mais padrão, uma fotografia mais formal, e aí você precisa entregar isso de uma maneira mais adequada. Como que você consegue isso? Testando e conhecendo distâncias focais diferentes. Por exemplo, um retrato sem muita distorção, pelo menos um 85mm. Aqui no estúdio, eu aprendi a usar uma 70-200, cara, dentro do estúdio, e é a lente que eu mais estou utilizando para fazer esse tipo de retrato, porque ela dá muito menos distorção. Parece que o meu cliente salta mais na imagem e fica muito mais bonito, muito mais elegante. Toda vez na sessão de fotos eu uso 70-200, quando o cliente vê o resultado ali no monitor na hora das fotos, ele apaixona. Então o que eu quero dizer para você é, você não precisa comprar uma 70-200 logo de cara se você está começando na fotografia. Mas compre, por exemplo, uma 24-105, caso você utilize Canon, ou alguma lente similar a essa, dependendo da marca do equipamento que você usa. Porque uma lente zoom, ela vai te possibilitar várias distâncias focais dentro de uma única lente. Ela não vai ter maior abertura, ela não vai ser uma lente tão clara, porém, ela te dá uma possibilidade de trabalho muito maior. Agora, se você não entendeu muito bem a real importância da distância focal ali de cada lente, eu posso fazer uma sessão de fotos aqui no estúdio, na prática, de verdade, e mostrar para vocês a diferença. Agora, se você não entendeu muito bem a diferença da distância focal ali na hora de você fazer as fotos, eu posso gravar um vídeo para você aqui dentro do nosso estúdio, explicando cada detalhe, o que eu enxergo em cada distância focal das minhas lentes. Assim você vai conseguir entender um pouco melhor com alguns exemplos visuais. Deixa aqui nos comentários, se você quiser, eu gravo esse vídeo para você. Pessoal, fugindo agora um pouco da parte prática de ser fotógrafo, a gente tem que pensar um pouquinho também na nossa parte como empresário, como alguém que está trazendo a fotografia como algo sério e responsável por dentro da sua vida, por dentro da sua empresa que está começando agora. Você costuma fazer contrato com seus clientes, seja por uma breve sessão de fotos, seja por uma cobertura de um evento, um casamento, uma formatura, um coquetel que seja. O fato de você ter um contrato protege você e protege seu cliente contra vários tipos de imprevisto. Vamos utilizar um exemplo prático. Imagina que neste próximo sábado você tem um evento para fotografar e você já disse vários nãos para outros trabalhos, porque nesse sábado você já tinha assumido um compromisso. E algumas horas antes desse evento acontecer, o contratante te liga e fala que o evento foi cancelado por algum motivo. Você vai ficar sem trabalho, você vai ficar sem dinheiro e isso não é legal, porque somente você vai sair no prejuízo. Então você deve incluir um contrato cada vez que você fechar um tipo de trabalho, tendo multa de cancelamento, tendo tudo descrito aquilo que você está propondo entregar para o seu cliente, todas as responsabilidades do seu cliente em questão de contrato de pagamento, de repente de suporte lá no dia para você e a sua equipe poder se alimentar, se for no caso um evento, quantas fotos você entrega nessa cobertura fotográfica e assim por diante. Um contrato, gente, é segurança. Um contrato é muito importante para você na sua empresa. Quarto erro que os fotógrafos mais cometem quando está começando na fotografia é achar que ele tem que sair comprando equipamento à torta e à direita e esquece de estudar a técnica, de ter o conhecimento sobre o equipamento que ele já tem. Vou te contar um segredo aqui, ó. Você nunca vai parar de comprar equipamento. Você pode ter o maior conhecimento do mundo que você vai estar querendo comprar uma lentezinha sempre, uma câmerazinha nova sempre, um acessório, um trequinho sempre. Uma amiga nossa aqui da cidade chama isso tudo de pecinha. Você sempre vai estar querendo comprar uma pecinha nova para o seu trabalho. E se você está começando agora, eu vou te deixar uma sugestão. Trabalhe com aquilo que você já tem. Se você não tem condições de ter flash e utilizar o flash na câmera, trabalhe somente em eventos de dia. Isso vai fazer com que você tenha um ótimo resultado. Agora, se você já tem flash, você pode se arriscar em alguns eventos à noite. Se a sua lente está muito escura, se o foco da sua lente está muito lento, isso quer dizer que ela já está impossibilitando você de executar um trabalho. E talvez sim, essa seja a hora de você trocar de câmera, trocar de lente, trocar de equipamento. Leve com você essa dica. Só troque de equipamento quando o equipamento estiver impossibilitando você de fotografar do jeito que você acredita que sua foto deve ser entregue. Não porque um
concorrente tem uma câmera diferente, não porque o outro concorrente tem uma lente que você não tem. Então, somente troca de equipamento quando houver esse tipo de limitação. Quando o equipamento que você já tem impossibilitar você de ampliar aquilo que você quer entregar para o seu cliente. Agora, antes da nossa quinta e última dica, se você tá nesse vídeo até agora e não deixou um like aqui, pô, sacanagem, bicho. Deixa um like aqui pra gente, ajuda no engajamento aqui do canal. Deixa um comentário elogiando, criticando, somente se for uma crítica construtiva. Ou simplesmente sugerindo um próximo tema para esse canal, porque eu acredito que você vai me ajudar muito, porque o negócio dá trabalho é pensar nos assuntos dos vídeos, viu? Vamos para a nossa quinta dica, então. Saber se posicionar nas redes sociais. Isso parece ser muito genérico, parece ser algo simples e óbvio, mas não é. É muito comum, quando a gente está começando na fotografia, a gente querer atuar em várias áreas, vários segmentos. E eu vou falar uma coisa para você, não tem problema algum você trabalhar em vários segmentos, mas você precisa se tornar referência em um único nicho. Somente assim você vai ser uma autoridade no seu mercado. Senão, você vai ser um profissional conhecido como o faz tudo. Por exemplo, nós, aqui do nosso estúdio, eu fotografo desde fotos de aniversário infantil, aniversário de 15 anos, eventos de família, fotos de casamento, fotos de comida, retratos corporativos, produzo conteúdo no formato de vídeo também, mas eu não posto tudo isso, porque a minha fonte de renda principal atualmente ainda é o casamento. Embora nós estamos nos reestruturando para trazer cada vez mais o meio corporativo com força aqui para dentro do estúdio, o casamento ainda é que me paga as contas. O casamento ainda é a minha maior fonte de renda. Então eu preciso mostrar isso no meu Instagram, que o que eu mais faço é casamento, e que as pessoas, quando entrar no meu perfil dentro do Instagram, veja somente o que eu tenho de melhor no casamento. A gente às vezes fica pensando que eu preciso postar tudo, postar de tudo e tal. Nos stories, até pode ser. Agora no feed, que é ali a cara da sua empresa, a identidade da sua empresa, você precisa seguir um nicho. Agora a nossa dica bônus, a nossa dica incrível, a nossa dica de ouro. Essa vai especialmente para você que fotografa pessoas, seja em retratos corporativos, seja em eventos, ensaios de gestante, ensaios infantis. Saiba que além de um bom fotógrafo, você precisa saber como direcionar as pessoas. Quando eu estava começando, no meu primeiro ensaio de pré-wedding, para você ter ideia, eu nunca tinha fotografado, nem assim, de participar de um outro ensaio com outro fotógrafo. Eu já fui logo de cara fotografando o meu primeiro cliente e eu deixei ele bem ciente disso, que ele era meu primeiro cliente. E isso foi em 2011, 2012. A gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje em dia. A gente não tinha canais do YouTube como esse, como vários outros, com várias dicas, sugestões, aulas práticas, cursos online. Era tudo muito difícil. Quem tinha noção, quem tinha domínio sobre como era trabalhar nessa área, não gostava de ensinar, porque ele achava que você ia roubar todos os clientes deles. E o maior desafio que eu encontrei foi quando eu configurei a minha câmera e fiquei de frente para o casal que eu ia fotografar e eu travei. O casal travou. Virou tudo um negócio ruim. Porque o casal ficou esperando os comandos que eu ia dar para eles. Por exemplo, Ricardo, onde eu coloco minha mão? Ricardo, o que eu faço com a minha mão? Ricardo, o que eu faço com o meu cabelo? E tudo isso, o cliente que está na frente da câmera, ele não está se vendo. Ele não sabe se a postura dele está legal, se o olhar dele está bacana. Ele não sabe como que ele está ficando na sua fotografia. Você precisa saber direcionar o seu cliente. Quando você tiver uma boa técnica de direção de pessoas, isso vai fazer com que todos os seus casais, todos os seus clientes, de modo geral, se sinta mais confortável e confiante na frente das suas lentes. Tudo isso cria uma harmonia durante o seu ensaio, com que tudo flua com mais leveza e o cliente goste cada vez mais da experiência de ser fotografado por você. De um modo geral, tudo isso reflete num ótimo resultado cada vez melhor na sua fotografia que você entrega para o seu cliente. Agora eu vou contar para vocês umas causos. Meu primeiro casal, eu tenho foto do noivo em cima de um topo de árvore para conseguir dar um beijo na boca da noiva, porque ele era mais baixo do que ela. Eu não tenho coragem de mostrar uma foto dessa. Não tenho. Fiquem na imaginação de vocês. Depois desse primeiro episódio, desse casal, foi logo o meu primeiro. Eu fiquei meio traumatizado, mas eu não desisti de ser fotógrafo, eu não desisti. Eu fui buscar conhecimento, fui buscar curso, workshop,
e aprender como que eu direcionava os casais, como que eu deveria conduzir essas poses, os momentos que levavam a fotografia a acontecer, e por isso, depois de um certo tempo, eu me tornei especialista em direção de casais. Sendo assim, para a gente fechar esse vídeo, eu vou deixar uma reflexão para vocês aqui. Você, como fotógrafo, não é mais do que a sua obrigação saber fazer boas fotos. Você precisa, como obrigação, saber manusear todos os equipamentos que você possui para fotografar. Seja sua câmera, seja sua lente, seja algum acessório que você utiliza, seja um flash fora da câmera, seja um LED, porque tudo isso faz parte de você como um profissional. E então, o que você pode trazer de diferencial para o seu trabalho é um atendimento impecável, é uma direção de pessoas onde você vai trazer mais leveza para o seu ensaio, que é aí que você vai conseguir se destacar. Porque o que eu estou cansado de ver são pessoas que têm uma fotografia muito bem fotometrada, muito bem editada, mas as poses são quadradas, são poses ruins, não existe uma direção, não existe uma composição pensada para aquela imagem. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um joinha, deixa um comentário e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!